Olá pessoal, que bom, estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online. Estamos desenvolvendo um estudo sobre perseverança, a necessidade da perseverança, e estamos vendo pela primeira parte do tema maior as pressões externas. E hoje nós vamos ver o estudo número 4 relacionado à perda, que é um período solitário de crise, ok? Mais para o fim do nosso estudo do módulo 4, falando da perseverança, nós vamos trazer uma reflexão relacionando a perseverança como uma virtude da nova criação. Eu tenho que trazer essa reflexão, porque senão a gente pode passar uma mensagem que não é a correta. Ela fica apenas uma questão de esforço, o esforço humano, a disciplina humana, como se isso fosse algo possível, né? Segundo a velha natureza. Não é. A perseverança existe também na vida do ímpio, mas ela não leva a lugar algum, não é? Então a gente tem que tomar cuidado, mas isso eu vou deixar mais para o fim. O Espírito Santo me incomodou e me trouxe esse tipo de questão. Vamos lá então. Todo mundo passa por crise, né? Por perda, e não é novidade para ninguém. Tá? E as perdas, elas variam de uma pessoa para outra, tá, ok? Então todo mundo passa por isso. A questão mais importante é como reagir diante da crise. Essa é a questão maior, mais importante. Porque se eu não tiver uma convicção de que Deus existe, que Ele me ama, que Ele está do meu lado e que Ele tem uma visão de crescimento, de maturidade para a minha vida, eu nunca vou reagir corretamente diante de uma perda, ok? E é disso que nós vamos falar, ok? Porque senão a gente acaba se perdendo no meio da crise. E nós temos dois tipos de perda: pessoas, entes queridos e também coisas, não é? Que a gente perde ao longo da nossa caminhada. Mas o importante não é se a perda é essa ou aquela, mas como eu vou reagir diante da crise. Essa é a questão mais importante, ok? Porque senão eu fico pelo caminho, e não é esse o propósito. Então eu tenho que entender qual é a mensagem, qual é o propósito de Deus para mim naquela crise, porque Deus não vai eliminar a crise. A crise, Deus usa a crise para trabalhar algo dentro de mim. É sempre assim, e eu tenho que ter uma clareza, uma convicção a respeito disso, porque senão eu não vou entender. Aí eu vou cair no ressentimento, na amargura, na tristeza, no desânimo, e aí você já ficou pelo caminho. E você não cresceu, você não atingiu uma maturidade adequada e você não é útil. Essa é a questão que a gente tem que entender com clareza, ok? E o maior exemplo, que a gente não vai gastar tempo refletindo a respeito da vida de Jó, que é o maior exemplo que a gente tem na Bíblia, de uma situação de perda, de sofrimento, ok? Vamos pincelar algumas coisas, porque no grupo você pode discutir isso com mais calma, ok? Tiago elogia a paciência de Jó. Está lá em Tiago, capítulo 5, do versículo 7 a 11. A paciência de Jó no sofrimento.
na perda, crise. Ok? Então, ele elogia o procedimento, a reação de Jó. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender. E a Bíblia, quando ela descreve alguma coisa envolvendo algum personagem, ela não fica encobrindo as falhas, os problemas daquela pessoa. Pelo contrário, aquilo é exposto para que sirva de instrução, de exemplo para nós. Ok? Senão a gente não entende por que acontece certas coisas. Então Jó, a Bíblia descreve Jó como um homem piedoso. Primeira coisa, não era uma pessoa mundana, incrédula, uma pessoa revoltada, nada disso. Ele era temente a Deus. E ele era piedoso, ok? Muito melhor do que muita gente hoje que se diz cristão. Depois ele tinha uma grande família, cerca de 10 filhos. E ele era um homem próspero, tinha muitas coisas, ok? E ele também era um homem conhecido e tinha prestígio. Ou seja, estava tudo bem com Jó. Não tinha nenhum problema. Ok? E aqui chama a atenção, que é o primeiro paradigma que você tem que quebrar, é que nem tudo é maldição, nem tudo é pecado. Cuidado, porque senão a gente vai julgar a pessoa e já vai imputar pecado, maldição e tudo mais. Calma, é preciso, eu já falei sobre isso, é preciso ter calma na hora de avaliar o contexto da situação que uma pessoa está passando, ok? Temos sim as consequências do pecado e de uma semeadura errada. Isso a gente já sabe, já é do nosso conhecimento. E nós temos que ter humildade para reconhecer o perigo disso na nossa vida. Mas no caso de Jó, o Satanás provocou Deus. E Deus lhe deu permissão para tocar em Jó. Mas não na vida de Jó. Toca nos bens, na família, na saúde, mas não toca na vida dele. Então Satanás foi e fez a obra, ok? E foi uma destruição quase que repentina em sequência, como se fosse uma avalanche na vida de Jó, não é? E a Bíblia diz que ele não se revoltou contra Deus, ele não levantou o punho contra Deus, ele foi e nem caiu naquela outra situação da autopiedade, de ficar se vitimizando. Jó aguentou o tranco ali, firme, sem se levantar contra o Senhor. Então, isso nos mostra que isso pode acontecer, primeiro, pode acontecer na vida de qualquer um, e mostra também que nós podemos reagir de forma correta. E isso não tem nada a ver com passividade, é outra coisa que pode entrar para o meio. Ingenuidade, passividade, aceitar tudo que vem, achar que está bom assim, se Deus quiser. Essas expressões são perigosas. A gente tem que tomar cuidado e avaliar o sentido que elas podem ter, ok? E normalmente são sentidos negativos, ok? Quando eu passo por uma crise e Deus trabalha o meu coração, o que Ele está trazendo na minha vida? Maturidade. Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou amadurecer se eu nunca enfrentei uma crise? Será que você vai ter solidez, enraizamento, sabedoria, que sabedoria vem por experiência, para saber lidar com
outras pessoas que estão enfrentando problemas? Essa é a questão. É a pedagogia do Espírito Santo. A gente aprende na prática. E às vezes Deus tem que trabalhar algumas áreas da nossa alma para que a liberdade que está em Cristo venha sobre nós. Também é um propósito. Eu tenho algumas dificuldades, algumas fragilidades e Deus precisa trabalhar isso na minha vida. E Deus sempre vai fazer isso. Pode ser disciplina, pode ser correção, como pode ser purificação. São vários níveis do trabalhar de Deus na vida de uma pessoa. Então, são várias situações, ok? Bom, e pode acontecer, e não é difícil, que no momento de crise, pessoas se levantem para te criticar, para te desqualificar. Em vez de ajudar, parece que empurra mais ainda para o buraco. Quer dizer, é difícil, né? Numa hora de crise, ainda aparece esse tipo de gente, como a mulher de Jó, dando maus conselhos, criticando e apontando o dedo, enfim, e não ajuda em nada. E nessas horas de crise, quando a gente está solitário, nós precisamos de verdadeiros amigos que são movidos por compaixão. Pessoas maduras, pessoas experientes, com sabedoria e que sabem falar o que é necessário. Não é? Porque senão não ajuda e não traz consolo, não traz conforto, não traz esperança, não traz ânimo, não levanta, e aí a situação se torna ainda mais pesada. Ok? E que Deus nos livre desse tipo de procedimento. E muitas vezes, numa hora de dificuldade, você apenas tem que ouvir a pessoa, porque está tão pesado lá dentro que ela precisa desabafar, ela precisa soltar aquilo que está lá dentro, e a gente apenas tem que ouvir. Porque o que você pode falar numa hora dessa? É muito difícil. Você tem que ter sabedoria para administrar esse tipo de situação e na hora certa você falar o que é necessário, mas na hora certa. E esse tipo de sabedoria a gente precisa adquirir na prática, não é? Porque senão a gente não ajuda e atrapalha. Mas Deus tem um propósito, e esse propósito não muda. Quando a gente fala da nossa santificação, Deus está trabalhando não só a pureza do nosso coração, livrando-nos de toda raiz de pecado, mas também trabalhando a nossa maturidade, a nossa sabedoria. Vem tudo junto, Deus quer trabalhar tudo ao mesmo tempo, ok? E a gente tem que estar sensível e convicto de que Deus trabalha assim. Veja bem, Deus não fica te livrando de todas as situações, Deus não fica jogando bênção em cima de você, Deus não age assim. Deus, Ele busca a sua própria glória, porque só Ele é digno de glória, só Ele é Deus, só Ele é perfeito, e Ele quer que a sua vida seja levantada, purificada para a glória dEle. Então Ele tem que trabalhar na tua vida, em vez de ficar jogando bênção em cima de você, resolvendo todas as suas necessidades. Você não ganha nada com isso, e nem Deus, e muito menos as pessoas que estão no mundo passando por dificuldade. Está vendo como Deus tem uma visão bem ampla de toda essa situação? Ok? E nós precisamos ter essa convicção muito forte dentro de nós para a gente perseverar na hora da crise, porque senão a gente se perde.
vai reagir mal, e reagindo mal, eu vou acabar ficando pelo caminho. E eu perco a minha utilidade como canal nas mãos de Deus. E o diabo, ele não vai dar moleza para ninguém. Ele é inimigo de Deus e ele é inimigo da igreja. Então ele é nosso inimigo. E ele não vai dar descanso para ninguém. Ele vai aproveitar tudo e qualquer tipo de situação, qualquer brechinha, ele vai entrar e vai trazer confusão. E nós temos que crer que Deus está batalhando as nossas pelejas e nos ajudando a crescer e a sermos maduros. E isso não acaba até o arrebatamento. Não acaba. Nós vamos até lá nessa guerra espiritual pelos nossos corações, pelas nossas mentes, pela nossa vida, uma vida útil para a glória de Deus. Ok? Paulo, ele tem uma expressão, isso está lá em Filipenses e também em Efésios, mas Paulo, ele diz assim: em tudo eu aprendi a estar contente e agradecido. Em tudo eu aprendi. Aprender significa que houve um processo de amadurecimento na vida de Paulo, e Paulo aprendeu a ver Deus como a suprema prioridade da nossa vida, do nosso coração. Estar contente em todas as circunstâncias. Aí ele conclui no livro de Filipenses com aquele versículo bastante conhecido: tudo posso naquele que me fortalece. Ou seja, quem é que me fortalece? O Senhor. Através do quê? Da experiência, é processo. E aí é maturidade. Então tudo posso. O maduro, o homem espiritual, ele sabe discernir todas as coisas e sabe manter a sua posição em todas as circunstâncias. Porque senão a gente faz uma interpretação muito rasa, muito pragmática, né, do versículo, vendo só o nosso lado. Mas tem todo um lado, tem todo um trabalho de amadurecimento de Deus na nossa vida. Ok? Então você pode consultar aí Filipenses 1:20 e Filipenses 4, de 11 a 13. E também Efésios 1:6, 12 e 14. Ok? O importante é que a gente entenda de uma vez por todas que Deus não está interessado que a gente esteja confortável na vida. Não. Deus, ele quer a nossa maturidade e não conforto. A gente tem que entender esse propósito. E quando eu vim para Cristo e entrei na família de Deus pelo novo nascimento, imediatamente eu entrei numa jornada de santificação e também entrei numa guerra espiritual. Eu não posso perder essa perspectiva, porque senão eu vou começar a inventar coisas pelo caminho e que não são bíblicas e que não edificam a minha fé. Ok? E em tudo Deus vai estar trabalhando o nosso caráter. Isso é fundamental. E quando eu entro pelo caminho de um caráter sólido, maduro, eu entro pelo caminho da glorificação do Senhor. O importante é que Ele cresça e eu diminua. É sempre assim na vida do adorador. E quando Deus trabalha a nossa maturidade, Ele está trabalhando a qualidade da nossa obediência, a qualidade, a firmeza da nossa fé. Eu não posso separar fé de obediência, e eu não posso separar obediência de maturidade.
Essas coisas estão todas linkadas, ok? Então, para concluir o nosso estudo, o importante não é a crise, o importante é a perspectiva correta na crise, a visão correta na crise, para que eu possa reagir de forma adequada e Deus possa trabalhar livremente o barro do meu coração e me levantar em honra, no meio dessa geração complicada na qual nós estamos, porque agora o objetivo da minha vida é viver, é andar, é existir para a glória do meu Senhor, ok? Isso é o mais importante, isso é o que realmente conta, isso é legado que vai ficar para a eternidade. E olha, Jó não recebeu o dobro no fim da sua vida, depois de todo um trabalho que Deus fez na sua vida. Ele falou assim: antes eu conheci o Senhor de ouvir falar, agora não, agora eu sei que o meu Redentor vive, Ele está vivo. Olha aí, né? Houve uma mudança lá dentro de Jó. Jó já era bom, ele ficou melhor. Está vendo como é que é o projeto de Deus? Isso é prosperidade. Sair daquilo que é bom para uma situação melhor ainda. Mas melhor com um coração novo, com um coração de qualidade, um coração que tem utilidade nas mãos de Deus. E isso fala do nosso coração, fala do nosso caráter. Ok? Veja bem, quando Deus trabalha o nosso coração, Ele está trabalhando o egoísmo do nosso coração. O egoísmo só vê aquilo que interessa, só vê aquilo que eu gosto, aqui, as minhas preferências, daquilo que me interessa. Veja bem, é um componente individualista. Mas quando Deus trabalha a estrutura do nosso coração, a qualidade do nosso coração, Ele traz a compaixão e o amor de Deus, a generosidade de Deus, a bondade de Deus, é outra natureza, é outro DNA. Aí nós podemos ser úteis na igreja, trabalhando com amor, com paciência, com tranquilidade, para ajudar pessoas, porque no fim esse é o nosso objetivo, o objetivo maior da nossa vida, ok? Medite sobre essas coisas, deixe o Espírito Santo enraizar esse entendimento no seu coração, que ele lhe dê largura, de entendimento, para que você tenha a atitude correta e seja uma bênção na igreja. Que você tenha uma semana desafiadora, abençoada, e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço. Até lá.